Dando continuidade ao nosso curso de 100 videoaulas, parte de geometria plana, que inclui 12 aulas, vamos à nossa quinta aula de geometria plana das 12. Assunto de hoje, semelhança de triângulos. Carlos, defina para mim quando é que dois triângulos serão semelhantes. Dados dois triângulos ABC e a linha B'C'. Eles serão semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes tenham o mesmo valor, ou seja, sejam congruentes, na mesma ordem, ou seja, se os ângulos são iguais. E uma consequência direta dos ângulos serem congruentes, iguais, é que os lados correspondentes são proporcionais. Então, dizer que dois triângulos são semelhantes, ou eles têm os três ângulos congruentes, ou os seus lados proporcionais. Percebeu? Muito bem, Carlos. Então, com base na definição, tá aí, ó, triângulo ABC, triângulo A', B'C'. Um tracinho significa que o ângulo do vértice B é igual ao ângulo do vértice B'. Dois tracinhos, o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice A'. E três tracinhos, o ângulo do vértice C é igual ao ângulo do vértice C'. Esses ângulos são congruentes, ou seja, iguais. E a consequência disso é que o lado AB é proporcional à linha B', o lado AC é proporcional à linha C' e o lado BC é proporcional a B'C'. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aí, ó. O triângulo ABC é semelhante. Esse é o símbolo que nós utilizamos para semelhança, gente, ao triângulo A', B'C'. Então, veja bem. O triângulo ABC tem ângulos 65, 45 e 70. O triângulo A', B' também tem os mesmos ângulos. Agora, olha a ordem: 65, 45 e 70. Agora, olhe o detalhe, gente. O ângulo é proporcional ao lado relativo a ele. Então, veja bem. Quando você olha para cá, 65 graus, cara a cara, o lado é 18. Quando você olha para o triângulo menor, 65 graus, o lado é 6. Vá associando. Olhando agora para o ângulo de 70 graus no triângulo maior, cara a cara, o lado é 27. 70 graus aqui, o lado é 9. Olhando agora para o ângulo de 45 no triângulo maior, o lado cara a cara, 15. E aqui, 5. Então você percebeu que esses lados são 3 vezes maiores que esse aqui? Nós chamamos isso, gente, de razão de semelhança. Ou seja, a proporção dos lados, a divisão deles me dará uma coisa que eu chamo de K, razão de semelhança. Então, para esse triângulo aqui, a razão de semelhança é 3. Por quê? Porque 27 dividido por 9 é 3. 15 dividido por 5 é 3. E 18 dividido por 6 é 3. Então, esses dois triângulos têm uma razão de semelhança 3. Ou seja, os lados desse triângulo maior serão o triplo do lado dos triângulos menores, ok? E o interessante é que quando se fala em área, nós temos que elevar o K ao quadrado. Isso lembra muito a nossa aula de razão e proporção de escala. Lembra quando a escala falava com áreas, a gente elevava ao quadrado? Pois bem, gente. Então, se dois triângulos têm lados o triplo do outro, a área será 3 ao quadrado. Ou seja, a área do triângulo ABC dividido pela área do triângulo A', B', C' é K ao quadrado, onde K é a proporção entre os lados, tá? Então, 3 ao quadrado, 9. Então, esse triângulo aqui, por terem lados o triplo desse outro aqui, terá uma área 9 vezes maior. Ok? Beleza. Carlos, quais são os casos de semelhança de triângulos que existem? Nós vimos os casos de congruência de triângulos. Neste momento, talvez você fique com a dúvida: Carlos, qual a diferença de congruência de triângulos para semelhança de triângulos? Na congruência de triângulos, eles têm lados e ângulos congruentes, lados e ângulos iguais. Na semelhança de triângulos, não. Apenas os ângulos serão iguais e os lados proporcionais. Um é tantas vezes maior que o outro. Percebeu? Então eu consigo perceber que dois triângulos são semelhantes, ou seja, têm os ângulos iguais ou lados proporcionais, quando acontecem os seguintes casos. Primeiro caso, quando ele tem dois ângulos iguais. Então, se dois triângulos têm dois ângulos iguais,
Consequentemente, eles são semelhantes. Aí você diz assim, e não é para ser os três, não? Na realidade, só basta dois, sabe por quê? Porque o terceiro não é o que falta para 180? Ah, entendi, cara. Então, se dois triângulos têm ângulos iguais, eu posso dizer que eles são semelhantes. O que significa isso? Os seus lados são proporcionais. Entendi, cara. Ó, cara, entendi agora. Por exemplo, ó, 30,96 graus e 90, 30,96 graus e 90. Esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Muito bem, cara. Gostei. Próximo caso: lado, ângulo, lado. Então, se você tiver um lado, um ângulo e o lado de um triângulo igual ao outro triângulo, então você garante que esses triângulos serão semelhantes. Então, por exemplo, olha só: 5, 10 é o dobro de 5. Eu falei iguais, mas na realidade é proporcional, tá? No slide anterior. 10 é o dobro de 5. 6 é o dobro de 3. E o ângulo entre eles é igual. Então, quando eu tenho lado, ângulo, lado, os triângulos são semelhantes. Terceiro caso de congruência, gente. Lado, lado, lado. Ou seja, quando você perceber que os três lados de um triângulo maior são proporcionais aos três lados de um triângulo menor, eles também serão semelhantes. Veja que o terceiro caso faz parte da própria definição, né? Por exemplo, ó, 1166 é o dobro de 583. 10 no triângulo maior é o dobro de 5. E 6 é o dobro de 3. Então, esses dois triângulos são semelhantes por terem três lados proporcionais de um em relação ao outro. Muito bem. E chegamos agora num momento muito importante para a gente ver como a semelhança de triângulo pode ser muito importante. Então, eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse slide aí, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele é retângulo no vértice A, tá? Tá aqui o vértice A. E eu estou trazendo algumas medidas para vocês. A é o lado BC, B é o lado AC e Czinho é o lado AB. A altura H, como a gente já viu em pontos notáveis, e eu estou dividindo o lado BC em dois segmentos, um de tamanho M de Maria e outro de tamanho N de navio. O meu objetivo agora é encontrar relações entre essas letras aqui, tá? Só que antes de fazer isso, eu gostaria de conversar com você sobre um detalhe que será praticamente todo existente em todos os exercícios da aula de hoje. Você está vendo que eu tenho um triângulo aqui, retângulo, de 90 graus. O que é que eu posso dizer sobre os outros dois ângulos? A soma deles é 90. Então você não pode esquecer disso. Você vai ver que isso vai aparecer muitas vezes hoje. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, como o ângulo é 90 graus, os outros dois, que eu vou chamar de alfa e beta, a soma deles sempre dá 90, ou seja, eles são complementares. Isso é tão importante que eu botei aqui em cima atenção. Então, alfa mais beta é 90, e a gente vai, na realidade, tratar alfa como se fosse um traço e beta dois traços, para facilitar a leitura. Então, alfa mais beta é 90, ou seja, um tracinho desse mais dois tracinhos desse sempre dá 90. Percebeu? Eu vou ficar insistindo muito nisso hoje, tá certo? Bom, e aí a gente já começa aqui, ó. Preste atenção agora. Esse ângulo aqui de cima não é 90? Certo. Se ele é 90, ele vai ser dividido em um tracinho e dois tracinhos, né? Porque um tracinho com dois tracinhos, que é alfa mais beta, dá 90. Aí você pode me perguntar por que é que ficou dois tracinhos desse lado. Olha agora para a esquerda, quando eu dividi aqui a altura, né? Olha agora para a esquerda. Se aqui já tem um tracinho, atenção, aqui tem um tracinho, aqui não é 90? Se aqui tem um tracinho, aqui tem que ser dois, para dar 90 também. Ah, professor, entendi. Sempre a brincadeira é assim, um tracinho com dois tracinhos, 90, né? Perfeito. Então, como aqui é dois tracinhos e aqui é um tracinho, porque tem que dar 90, a conclusão que eu chego é que aqui tem que ser dois tracinhos. Então, de novo. A soma desses dois ângulos tem que dar 90, porque aqui é 90, e a soma desses dois é 90. Como aqui eu tenho um ângulo, um tracinho e dois tracinhos, e a soma deles dá 90, se aqui é dois tracinhos, aqui tem que ser um tracinho para dar 90. Entendi, professor. Sempre a ideia de dois tracinhos é complementado com um tracinho. Percebi. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu dividi a altura aqui no triângulo retângulo,
eu obtive dois triângulos semelhantes, porque ele tem dois ângulos iguais. Entendi. Então quer dizer, Carlos, que o triângulo A de amor, B de bola, H de homem é semelhante ao triângulo A de amor, C de casa, H de homem, que também é semelhante ao triângulo A de amor, B de bola, C de casa. Pois bem, esses três triângulos que são semelhantes, eles serão combinados 2 a 2 para encontrar a relação entre essas letrinhas. Então vamos começar? Vamos lá. Lógico que o segmento A aqui embaixo é a soma de M com N, porque eu reparti o A em M mais N. Muito bem, Carla. Então vamos começar. Eu vou pegar agora o triângulo ABH e o triângulo ACH. Então olha para mim e me diga. Eles são semelhantes. Por quê? Porque tem dois ângulos iguais. Ou os três, se você quiser. Tá, então para a gente começar a ter relações, eu quero aí que você observe. Ó. Triângulo BAH é semelhante ao triângulo ACH. Perfeito. Então o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Atenção. O H do triângulo da esquerda está para um tracinho. Então, um tracinho dele é H. Na parte de baixo, eu vou botar o tracinho dele no triângulo da direita. Quem é o lado que está para um tracinho na direita? N. Então, de novo, ó, um tracinho aqui formou H no triângulo da esquerda, um tracinho aqui formou N. Então, a proporção H sobre N. Vamos pegar agora dois tracinhos no triângulo da esquerda. Dois tracinhos cara a cara é M, dois tracinhos aqui é H. Então, ficou M sobre H. E agora o ângulo reto de 90 graus. Triângulo da esquerda, triângulo ABH. C, cara a cara com 90 graus. Quem é que está cara a cara com 90 graus aqui? B. Então, se eu tenho uma igualdade tripla, olhe só para as duas primeiras igualdades. Eu vou cruzar aqui, ó. Então, chega uma primeira fórmula, ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto da divisão do A em MN. H ao quadrado é M vezes N. Anote aí, tá bom? Vamos encontrar mais uma relação agora, fazendo a semelhança entre o triângulo original, ABC, e o triângulo da direita, ACH. Eles são semelhantes? São, porque tem os três ângulos iguais, ou dois, como você queira. Então vamos lá. Triângulo BCA, da esquerda, triângulo ACH da direita. Então vamos começar. Começando com um tracinho. Um tracinho na esquerda está para B. Um tracinho na direita está para N. Então fica B sobre N. Dois tracinhos no triângulo da esquerda, cara a cara. Ó, quem é o lado que está cara a cara com dois tracinhos? C. Quem é o lado no triângulo da direita que está cara a cara com dois tracinhos? H. Ângulo reto no triângulo da esquerda. Quem está cara a cara? A. Quem está cara a cara aqui? B. São proporcionais, né, gente? Então, pegando agora uma relação entre os amarelos, primeiro com o terceiro. Cruza aí para mim. B ao quadrado é igual a A vezes N. Mais uma relação, né? Então, agora pegando mais um par de triângulos. Agora eu vou pegar o triângulo da esquerda, o original, com o triângulo ABC. Então, eu tenho o triângulo ABH, semelhante ao triângulo ABC, porque eles têm dois ângulos iguais. Então vamos lá, o triângulo BAH da esquerda, esse aqui, é semelhante ao triângulo BCA. Então vamos para a brincadeira, vamos ver se você faz sozinho. Ó. Um tracinho da esquerda está para H, um tracinho da direita está para B. Dois tracinhos formam M no triângulo da esquerda. Quando eu digo que forma, gente, é olhar cara a cara. Dois tracinhos formam C. Olhando para a esquerda, o ângulo reto C. Olhando para a direita, o ângulo reto A. Então, posso fazer uma relação entre a primeira e a terceira. Bora? A vezes H é igual a B vezes C. Ok? Mas eu posso fazer também outra relação entre a segunda e a terceira. Olha aí, fiz um círculozinho azul. Posso dizer, então, que C vezes C, C ao quadrado é igual a A vezes M. Perfeito? Então, você está vendo, gente, que eu criei fórmulas no triângulo retângulo a partir da semelhança dos triângulos. Esse é um resumo para você, tá? Você pode decorar essas fórmulas ou pode simplesmente, na questão, fazer a semelhança, tá bom? Fica a seu critério. Então, aí, as 6 fórmulas que nós vamos usar. Só lembrando que a sexta, na realidade, a gente já viu, é o teorema de Pitágoras, né, gente? Em todo triângulo retângulo. O A é a hipotenusa, porque está cara a cara com 90 graus. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Ok, gente. Anotou as formulazinhas aí? Vai ter um exercíciozinho que a gente vai trabalhar com isso. Perfeito? Muito bem. Eu vou dar um exemplo para você, então. Pegue aquelas fórmulas, o slide anterior, né? Pausa o vídeo, volta e a gente vai usar aquelas fórmulas para achar algumas medidas aqui, ó. Então vamos imaginar que numa questão eu tenho aqui o lado 12 é dividido em 9 para a esquerda, que é o M de Maria, e 3 para a direita, tá bom? Ele quer que você encontre os valores de H, da altura e dos lados B e C. Então, usando aquelas fórmulas, vamos começar. Como é que eu acho H? Eu posso usar a fórmula que h ao quadrado é m vezes n. Nós demonstramos, né? H ao quadrado é m vezes n. Então, h ao quadrado é 9 vezes 3, 27. Passa a raiz de 27 tem o que fatorar. A gente já teve a aula de fatoração. 27 é 3 ao cubo. Né? Que como é que eu posso fatorar 3 ao cubo, gente? Eu posso fazer 3 ao quadrado vezes 3. Sai de dentro, 3 ao quadrado, ficou 3 a raiz de 3. Então, eu achei o H. 3 raiz de 3, tá bom? E agora vamos achar o B de bola. Como é que eu posso achar o B de bola, Carlos? Que fórmula aí? Me diga aí qual é a fórmula que você vai usar. Isso, A vezes N. O A é 12, o N é 3, então B ao quadrado é 36, B é raiz de 36. Então B vale 6. Gostei, Carlos. Carlos, dá para achar o C? Dá. Que fórmula eu vou usar? A vezes H é igual a B vezes C. Tem ou não tem essa fórmula aí, gente? Tem. Ai, cara, eu pensei em fazer C ao quadrado é A vezes M. Parabéns. É o mesmo resultado. Tá bom? A é 12, H é 3 raiz de 3, B é 6. Posso achar o C agora. Então ficou 36 raiz de 3 é igual a 6C. 6 passa dividindo, né? 36 por 6, 6 raiz de 3 é o C. Tá bom? Então você viu que é possível, né, usar as relações métricas. Então, a partir de agora, gente, é uma bateria de muitos, mas muitos exercícios que eu preparei para você. Estamos aí com 17 minutos de aula e vamos fazer muitos exercícios. É um vídeo longo para você ir pausando, tá? E anotando, tá bom? Porque semelhança de triângulos talvez seja ao lado do triângulo, retângulo e áreas as aulas mais importantes de geometria plana. As aulas diárias serão dadas nas 11 e 12 de geometria. Então vamos pegar essa primeira questão. Pedro precisa medir a largura do rio que passa próximo ao seu sítio. Como não dispõe dos equipamentos adequados para esse fim, e lembrando-se de suas aulas de matemática, estabeleceu o seguinte procedimento. Colocou-se no ponto P, em uma das margens do rio, em frente a uma árvore A que havia crescido bem rente à outra margem do rio. A partir do ponto P, em uma trajetória perpendicular ao segmento PA, deu 6 passos e colocou uma estaca E no solo. Ainda na mesma trajetória e no mesmo sentido, deu mais 4 passos, marcando o ponto Q. A partir do ponto Q, deslocou-se na perpendicular ao segmento PQ para o ponto F, de modo que o ponto F, a estaca E e a árvore A ficassem perfeitamente alinhados. Ele quer a distância, aliás, ele diz que a distância entre os pontos Q e F corresponde a 6 passos. Então vamos com muita calma, né? Você já leu a questão, então você precisa pegar essa figurinha e voltar e verificar o que foi feito, tá certo? Então nós temos aqui o ponto P, nós temos a estaca aqui, nós temos o ponto Q e nós temos o ponto F. O que a questão pede? Como cada passo de Pedro mede 80 centímetros, ele quer a largura do rio. Ou seja, gente, ele quer a distância AP. Então, eu vou reproduzir as medidas que foram dadas no enunciado da questão. No enunciado da questão, diz que Pedro se deslocou até chegar na estaca 6 passos e da estaca até um ponto Q, 4 passos. E do ponto Q até o ponto F, 6 passos. Então, eu construí essa situação para você. Na realidade, eu vou fazer uma reta ligando F a A. No desenho original, né, ó, F e A passa pelo ponto E. Então, eu vou pegar agora uma reta ligando F a A. Muito bem, Carlos.
Para fazer a questão, vamos lembrar daquela brincadeirinha que alfa mais beta é 90, né? Pegando aqui o triângulo APE, eu vou chamar esse ângulo de alfa, eu estou criando esse ângulo alfa e esse aqui de beta. Só que esse ângulo alfa aqui, na nossa primeira aula do curso de geometria plana, ele é oposto pelo vértice com esse outro ângulo aqui. Então aqui é alfa também. Então como aqui é 90 graus, olha comigo, alfa mais beta não é 90? Como no triângulo menor aqui tem alfa, aqui tem que ser beta também. Porque alfa mais beta é 90. Percebeu? Sempre esse detalhe, gente. Quando tem um alfa no triângulo retângulo, o outro é beta. Quando tem um beta no triângulo retângulo, o outro é alfa. Sempre é assim. Então agora, por terem dois ou três ângulos iguais, vamos fazer a semelhança dos triângulos AEP, esse aqui, né? Com o triângulo FEQ. Vamos lá. Pegando o triângulo AFP, olha, em todas as questões que eu vou fazer de semelhança, eu sempre vou pegar um triângulo em cima e o outro triângulo embaixo. E pegar os ângulos que eu vou tomar como referência. Então, pega aí o triângulo AEP. Onde é que está o ângulo alfa? Está aqui. Quem é que está cara a cara com ele? X. Agora, olhe para o outro triângulo. Quem é que está cara a cara com alfa? 6. No triângulo FEQ. Pegando agora beta do triângulo AEP, que eu estou botando em cima. Quem é que está cara a cara com ele? 6. E quem é que está cara a cara com beta no outro triângulo? 4. Olhando agora para o triângulo maior. Quem está cara a cara com 90 graus? Não sei, botei interrogação. Quem está cara a cara com 90 graus no triângulo menor? Não sei, botei interrogação. Só que eu não preciso disso aqui, gente. Ele quer x. Posso cruzar primeiro com o segundo? Pode. 4 vezes x é 6 vezes 6. 4x igual a 36. Passando para o outro slide, x é 36 por 4, 9 passos. Então, a largura do rio é 9 passos. Só que as alternativas estão em metros. Então, como cada passo mede 80 centímetros, 80 centímetros vale 0,8 metros. Então, eu vou dizer que o comprimento x, se cada passo é 0,8, então 9 passos, 9 vezes 0,8, 7,2 metros. Portanto, alternativa C. Agora vamos de Mackenzie. A área do quadrado assinalada na figura com medidas em centímetro é igual a... Galera, preste atenção. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, olha o detalhe. O triângulo é retângulo lá em cima, viu? Triângulo retângulo. Tem aquele lance do alfa e beta, né? Muito bem, Carlos. Como é que a gente vai achar a área desse quadrado? Bom, então vamos com muita calma agora. Vamos lá. Tempinho para você absorver. Eu estou chamando esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta. Lembra? Tá. Então, olha agora para o triângulo da esquerda. Se aqui é alfa e aqui é 90, aqui é beta. Lembra que quando um é alfa, o outro é beta? Quando eu tenho um triângulo retângulo? Entendi. Então, tudo começou, gente, do triângulo maior. Como aqui é 90, esse é alfa e esse é beta. Aí eu vou para o triângulo menor, que é retângulo. Ó. Se aqui é alfa, aqui vai ser beta. Olhando agora para o outro triângulo, como aqui é beta e aqui é 90, lá em cima é alfa. Então, conclusão. Os triângulos 1 e 2, por terem dois ângulos iguais, alfa e beta, observe, não precisa ter o terceiro igual também, porque se tiver dois iguais, o terceiro é igual. Eles são semelhantes. Então, olhando agora para o triângulo 1, que vai ficar em cima na minha análise, e o triângulo 2, que vai ficar embaixo. O alfa do triângulo 1, cara a cara, é x. E o alfa do triângulo 2 é 5, ficou x sobre 5. O beta do triângulo 1, cara a cara, é 3. E o beta do triângulo 2 é x. O 90 graus do triângulo maior, eu não sei qual é o valor. E o 90 graus do triângulo menor, eu não sei qual é o valor. Mas eu quero a área do quadrado. Então, cuidado, a área do quadrado que tem lado x é x ao quadrado, porque é o lado ao quadrado. Então, lá vou eu. X vezes x é 3 vezes 5. X ao quadrado é 3 vezes 5. Mas peraí, x ao quadrado é a área do quadrado já. Ih, rapaz, então a área do quadrado é 15 centímetros quadrados. Sensacional, né? Perfeito. A alternativa correta, letra A, de amor, na questão 2. Ei, Carlos, gostei, viu? Sensacional mesmo essa questão que você acabou de fazer. Muito show. E vamos lá agora para Goiás. Uma fonte luminosa a 25 centímetros do centro de uma esfera projeta sobre uma parede uma sombra circular de 28 centímetros de diâmetro, conforme figura a seguir. Então tá aí a fonte luminosa,
No meio do caminho tem uma bola, né? Tem uma circunferência e vai projetar uma sombra pegando o raio que parte por cima e o raio que parte por baixo. Essa sombra tem 28 centímetros. A distância da fonte até o centro dessa circunferência é 25 e essa outra distância aqui do centro da circunferência até a parede onde é projetada a sombra, eu não sei, é D. Se o raio da esfera mede 7 centímetros, a distância D do centro da esfera até a parede é... Bom, então vamos fazer essa belíssima questão. Esse desenho que está aqui eu reproduzi aqui, tá certo? E vamos observar o detalhe. Eu vou reproduzir só a parte superior dele, porque eu não preciso pegar tudo. Eu vou pegar só esse triângulo aqui de cima. Como aqui é 28, gente, então aqui vai ser 14, né? Esse ponto C aqui seria esse aqui onde está o ângulo reto. Ó. Se tudo é 28, pegando só a metade de cima, aqui vai ser 14. 25 eu coloquei aqui até o ponto D, que é onde está o centro da esfera. E Dzinho é o centro da esfera até a parede, né? Que é o ponto C aqui. Ele disse que o raio da esfera é 7 e a distância do ponto B da fonte luminosa até a esfera é 25. Vejo claramente o ângulo de 90 graus aqui. A nossa brincadeira alfa e beta, muito legal. Então, triângulo A de amor, B de bola, C de casa, se tem 90 graus, um deles eu chamo de alfa e o outro eu chamo de beta. O detalhe, gente, é que esse ângulo aqui em cima também é 90 graus. Então, quando a gente pega o triângulo B de bola, D de dado e E de errado, como aqui é 90 graus e aqui é alfa, qual é o outro? Beta. Percebeu o detalhe? Quando um é alfa, o outro é beta e vice-versa. Pronto, então a gente conclui que o triângulo BDE e o triângulo A de amor, B de bola, C de casa são semelhantes, porque eles têm dois ângulos iguais, alfa e beta. Tá bom, cara. Perfeito. Tá, Carla, e aí? Bom, e aí eu vou pegar agora o triângulo BDE. Observe um detalhe muito interessante sobre o triângulo BDE. Você está vendo um ângulo de 90 graus aqui. 25 é a hipotenusa, 7 é um cateto. Seria interessante achar x, né? Porque Pitágoras me diz, se eu conheço a hipotenusa em um dos catetos, eu vou achar x. Você pode estar se perguntando por que eu vou achar x. Daqui a pouco eu vou lhe responder por que é necessário achar x. Então, bora para o triângulo BDE. 25 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é 7 ao quadrado, mais x ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. 7 ao quadrado é 49 mais x ao quadrado. Vamos passar o 49 para o outro lado. 625 menos 49 é 576. Você pode fatorar o 576 ou usar uma técnica que a gente já viu em equação de segundo grau, né? 576 está entre 400 e 900. 400 é 20 ao quadrado. 900 é 30 ao quadrado. 576 está entre então um número que ao quadrado dê 576, entre 20 e 30. Você vai para a tabuada e vê que os números que terminam em 6 ou é 4 vezes 4, 16, ou 6 vezes 6, 36. Ou seja, ou é 24 ao quadrado ou 26 ao quadrado. Quando você testa o 24, é ele mesmo. Então, x vale 24. Se você não compreendeu o que eu falei, você pode fatorar o 576, né, que a gente já viu na aula de fatoração. Então, achei x 24. Carlos, por que é que você disse que o x era necessário para fazer a questão? Porque lembra que os triângulos BAC, o maior, e o triângulo B de bola, D de dado e E de errado, eles são semelhantes porque tem dois ângulos iguais. E quando você vai fazer a semelhança, ó, você vê a necessidade. Triângulo BAC eu coloquei em cima, triângulo BDE eu coloquei embaixo. E agora eu vou pegar os ângulos do triângulo BAC, alfa, beta e 90, assim como o outro. Agora vamos bem devagarinho, porque o triângulo ABC ele é bem grande. Então vamos lá. O alfa do triângulo BAC, tá? Cara a cara com ele é 14. O alfa do triângulo BDE é 7 só, 14 sobre 7. O ângulo beta, atenção, atenção. O ângulo beta do triângulo ABC é 25 mais D, ou D mais 25. Sim, porque, olha, o lado total oposto a beta é D mais 25. Está aqui, D mais 25. No triângulo menor é 24. Lembra que esse 24 é o x? Então eu precisava achar o x. 24. Entendi, cara. Porque senão não tinha como achar o D, né? Pois é. O ângulo de 90 graus para o triângulo ABC
eu não conheço, porque é 24 mais uma coisa desconhecida, né? Então, interrogação, não conheço. E o ângulo de 90 graus para o triângulo BDE é 25. Só que eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar isso aqui, ó. Né? Vamos cruzar aí. 7, que multiplica D mais 25, é igual a 24 vezes 14. Passando para o outro lado, distributivo aqui, ó. 7 vezes D, 7D. 7 vezes 25, 175. 24 vezes 14, 336. Vamos passar o 175 para o outro lado. 336 menos 175 dá 161. E agora eu vou dividir, né? Por incrível que pareça, dá um número inteiro. Então, D é 23 centímetros. Letra A. Belíssima questão, né, gente? Mais uma do Enem. Essa questão foi muito discutida lá no Enem, né? Tinha sido praticamente uma questão igual que tinha caído em outro lugar no país. O Enem traz uma questão que é uma questão que tem um pouquinho de dificuldade. Vamos discuti-la. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimento iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo EF, todos formando 90 graus com o solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Tá aí a figurinha, gente. E aí a gente tem que ver por que essa questão é de semelhança de triângulos. Eu já tenho aqui a medida 4, tenho aqui a medida 6, e aí ele quer que você ache o comprimento da haste F. Então, para resolver a questão, inicialmente eu vou pegar o triângulo ABD. Eu vou voltar aqui para você. Eu vou pegar primeiro o triângulo ABD. Eu vou fazer em duas partes a questão. Vou pegar primeiro o triângulo ABD e a haste é F, tá bom? Lembre que isso aqui é 6. Então vamos lá. Por que os triângulos são semelhantes? Porque parecido com a questão da haste, se aqui é 90 graus e eu chamar esse de alfa e esse de beta, como aqui é 90 graus, no triângulo menor tendo alfa aqui vai ser beta. Então, os triângulos AEF e ADB são semelhantes, porque tem dois ângulos iguais. Pegando o triângulo AEF em cima, poderia ser o contrário, e o triângulo ADB embaixo. Então, olhe para o triângulo AF. Quem está cara a cara com o ângulo alfa? Botei aqui EF. No triângulo maior, quem está cara a cara com alfa? 6. Voltando para o triângulo AF, parte de cima. Quem está cara a cara com beta? AF. E no triângulo maior, quem está cara a cara com beta, cuidado, é AF mais BF. E os ângulos de 90 graus eu não conheço, não interessa. Então vamos pegar isso aqui, né? Vamos cruzar. 6AF é igual a EF, que multiplica AF mais BF. Veja que eu não tenho muita coisa aí, então vou guardar essa informação, eu não tenho muito o que fazer, tá bom? Eu agora vou pegar, na questão do Enem, gente, eu vou pegar agora o triângulo ABC com a haste F, tá bom? Vamos lá? Peguei. Pelo mesmo motivo, se aqui é 90 graus, eu vou chamar de alfa e de beta. Como aqui é 90, sendo aqui alfa, o que falta para completar é beta. Sempre essa brincadeirinha, tendo alfa, o outro é beta. Vou fazer a semelhança de triângulos agora entre BEF e BCA. BEF, vamos lá. Quem é o alfa? Cara a cara com BF. É F. E no triângulo maior é 4. Olhe para beta agora. Quem está cara a cara? BF. E agora no triângulo maior, quem está cara a cara com beta? AF mais BF. Os 90 graus não tem, eu não vou colocar. Vamos cruzar. 4BF é igual a F, que multiplica AF mais BF. Tenho a equação 2. E agora preste atenção. Eu reescrevi as expressões 1 e 2 e eu quero que você me diga o que é que tem de igual nas duas. Parabéns. É F que multiplica F mais BF. É igual na 1 e na 2. Então, na 1, EF que multiplica F mais BF é 6AF. E na 2, EF que multiplica F mais BF é 4BF. Então, vou igualar as duas e descobrir que 6AF é igual a 4BF. Daqui eu vou isolar BF, passo 4 dividindo. BF é igual a 1,5 AF. Mas, Carlos, como é que eu vou achar EF, cara? Se você pegar 3
e substituir na primeira, você vai conseguir achar EF. Quer ver? Ó, vamos substituir BF na primeira? Bora. 6AF é igual a F, que multiplica a F mais BF. Mas quem é BF? 1,5AF. Gostei. Então ficou 6AF igual a EF, que multiplica a F mais 1,5AF. Então, 6AF é igual a F, que multiplica 1,5AF com a F é 2,5AF. Percebeu que eu vou cortar a F com a F? Cortou. Na hora que você corta, você consegue descobrir o que ele pediu é F. 6 dividido por 2,5, que dá 2,4, que é a resposta. Se você fosse substituir na 2, gente, você teria que isolar o AF, tá bom? Mas chegaria ao mesmo resultado. Então é F 2,4, questão difícil do Enem, letra C. Vamos à quinta questão, obra-prima da Unicamp. Questão muito bem bolada. Um artesão precisa recortar um retângulo de couro com 10 cm por 2,5 cm. Os dois retalhos de couro disponíveis para obtenção dessa tira são mostrados na figura a seguir. Então, entenda, gente, ele precisa necessariamente tirar um retângulo de 10 cm de base por 2,5 cm de altura. Ele vai tirar isso a partir dessas duas situações, de um semicírculo ou de um triângulo. Letra A. O retalho semicircular da esquerda pode ser usado para a obtenção da tira? E letra B. O retalho triangular pode ser usado para a obtenção da tira? Em ambos os casos, vamos justificar. Galera, esse é um desenho esquemático da primeira situação, onde eu vou ter que tentar tirar do semicírculo o retângulo aqui. Para isso, eu preciso saber que altura eu consigo obter aqui, né? Porque aqui embaixo é 10 centímetros. E aqui eu não sei que altura é essa. Se essa altura aqui for maior que 2,5, eu consigo tirar, né? Se for menor, não consigo. Porque, veja, eu tenho que garantir que a altura seja 2,5. Então, se esse x for maior que 2,5, eu consigo tirar o retalho. E o grande detalhe da questão é você considerar que se o retângulo tem 10 centímetros a ser tirado, então o centro dele aqui, ó, vai ter que ter um raio 6 aqui. Por quê? Porque não é 12 o tamanho do diâmetro do semicírculo. Se é 12 o semicírculo, a distância do centro até as beiras é o raio, que é a metade. Então, isso aqui vale 6, tá? Porque o diâmetro do semicírculo é 12, tá lá no enunciado da questão. Então, o raio é 6. Isso aqui é 5, né? Porque se o retângulo tem 10 centímetros de base, e eu estou dividindo aqui no meio, aqui é 5. Basta achar o x aqui. Se for maior que 2,5, eu consigo obter. Então, vamos lá usando Pitágoras, tá? Triângulo ABO. 6 ao quadrado, que é a hipotenusa. 5 ao quadrado, cateto, mais x ao quadrado. 36 é igual a 25 mais x ao quadrado. 36 menos 25 é 11. A raiz de 11, gente, é maior que 3, porque a raiz de 9 é 3. Então, se a raiz de 11 é maior que 3, é maior que 2,5, o retalho semicircular pode ser utilizado, né? Porque eu consigo tirar até a raiz de 11 centímetros. Beleza, então letra A pode. Na letra B é muito interessante, né? Eu agora vou tentar tirar a partir desse triângulo aí, isósceles. Aí olha o detalhe muito interessante, parecido com aquela questão lá do quadrado, né? Eu sei que aqui é 90 graus. Então, nesse triângulozinho aqui que ficou, eu vou chamar de alfa, o que falta é beta. E aí o triângulo ECB é semelhante ao triângulo EFO, porque se aqui é alfa, como aqui também é 90, lá vai ser beta. Então vamos fazer uma semelhança de triângulos entre ECB para descobrir o x. Ó. Se esse x for maior que 2,5, eu consigo tirar, né? Com o triângulo EFO. Então essa semelhança é a seguinte: ECB, triângulo ECB, o alfa dele está para x. No triângulo maior, EFO, o alfa dele vai estar para 6, que é essa altura aqui, 6. O beta do triângulo EBC está para 3. E o beta do triângulo maior, cuidado, está para 8. 5 mais 3, 8. Os 90 graus aqui são desconhecidos, não interessa. Então, eu vou pegar só mesmo essa igualdade aqui. 8x igual a 18, x é 2,25 quando divide. Gente, eu não consigo tirar porque o máximo que se consegue tirar aqui é 2,25. Como eu quero 2,5,
eu não pode ser utilizado para obtenção da tira retangular. Ok? Então, respostas. A primeira pode do semicírculo, porque o x permitiu ser maior que 2,5, e na outra não pode, porque 2,25 é menor que 2,5. Questão sensacional. O FRN é adaptada. Dois garotos estavam conversando ao lado de uma piscina, nas posições A e B, como ilustra a figura abaixo. O garoto que estava na posição A observou que o ângulo BAC era 90 graus. Opa, gostei. E que as distâncias BD e AD eram de 1 metro e 2 metros, respectivamente. Sabendo que o garoto da posição B gostava de estudar geometria, o da posição A desafiou a dizer qual era a largura CD da piscina. Então, gente, nós precisamos encontrar nessa questão quanto vale a distância CD, que é a largura da piscina. A resposta correta do garoto na posição B deveria ser. Bom, então agora vamos reproduzir os valores que foram dados. Foi dado que a distância de B para D é 1, tá, no enunciado, e que a distância de A para D é 2. Galera, isso é do comecinho da aula, relações métricas no triângulo retângulo, você deve lembrar, né? Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Também foi dito, vamos só para confirmar, né? 90 graus aqui, tá certo? Muito bem. Carlos, então como é que eu vou fazer essa questão, Carlos? Como é um triângulo retângulo, lá vou eu, né? M é 1, N eu não sei, H é 2. E aí eu vou criar nesse triângulozinho menor aqui, alfa mais beta, tá? Se eu vou chamar isso aqui de alfa, como aqui é 90, falta beta. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, foi dito na questão, se isso aqui é alfa, sendo esse aqui 90, o que falta é beta. Então eu posso resolver essa questão sem usar aquelas fórmulas, ou usando as fórmulas prontas, fica a seu critério. Como a gente já demonstrou, eu posso dizer que h ao quadrado é m vezes n. Lembra que tem essa fórmula? Relembre lá para a demonstração. Então, h ao quadrado é m vezes n, h é 2, foi dito na questão. 2 ao quadrado é 1 vezes n, então 2 ao quadrado é 4. N é 4 metros. Já é a resposta da questão. Já fizemos a questão. Tá bom? 4 metros. No entanto, você diz assim, Carlos, eu não consigo lembrar daquelas fórmulas. Tem a opção da gente fazer por semelhança de triângulos. Vou lhe mostrar como. O triângulo BAD, por ter dois ângulos iguais, é semelhante ao triângulo ACD. Então, bora. Pegando o triângulo BAD, quem está cara a cara com alfa? 2. E aqui, quem está cara a cara com alfa? N. Pegando aqui beta, quem está cara a cara? 1. Pegando aqui beta, quem está cara a cara? 2. O 90 graus não vai interessar. Cruzando, N vezes 1 é N, 2 vezes 2 é 4, então N é 4 metros. Bateu, né? Carlos, teria como achar essas outras medidas aí? O B, o C e o A? Tem. Vamos fazer? Só recordando as fórmulas prontas. A gente já tinha feito isso. A é M mais N, lembra? Então, se N é 4, 1 mais 4, 5. Achei o A. Posso achar o B. Como é que eu posso achar o B? B ao quadrado, tem essa fórmula também, né? É A vezes N. Como você já tem A que é 5, ó, e o N é 4, 5 vezes 4, 20. Raiz de 20, fatori. Dá 2 raiz de 5. E o C, quer um tempinho para tentar fazer? Isso, é A vezes M. Que é o A? Acabei de achar aqui, ó, 5. E o M é 1. Então, C ao quadrado 5 vezes 1, raiz de 5. Tá? Caso você quisesse avançar mais. Mas a questão pediu só o N. Que você pode fazer por essa primeira forma ou por semelhança de triângulos. Eu vou deixar você escolher. Tá certo? Posso tirar a prova. Você ainda lembra que tem a fórmula A vezes H igual a B vezes C? O A eu já achei aqui que é 5. O H é 2. O B achei aqui 2 raiz de 5. E o C raiz de 5. 5 vezes 2 é 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Né? Vezes 2, 10. Bateu. Então acertamos. Tá bom? Vamos à questão número 7. Uma questão que eu acho muito legal. Vem lá da INSPER. Duas cidades, X e Y, são interligadas pela rodovia R-101, que é retilínea e apresenta 300 quilômetros de extensão.
Então, vá anotando os dados. A 160 km de X, à beira da R-101, fica a cidade Z, por onde passa a rodovia R-102, também retilínea e perpendicular à R-101. Está sendo construída uma nova rodovia retilínea, a R-103, que ligará X à capital do estado. A nova rodovia interceptará a R-102 no ponto P, distante 120 km da cidade Z. Galera, é muito importante que você volte o vídeo, pause o vídeo e tente, você bota no seu caderno esse desenho, vai lendo a questão e anotando os dados, tá bom? Essa é a R-101, essa é a R-102 e aqui tem uma R-103 que ele vai comentar. O governo está planejando, após a conclusão da obra, construir uma estrada ligando a cidade Y até a R-103. Ele quer saber qual é a menor extensão em quilômetros que esta ligação poderá ter. Muito bem. A questão pede a distância de Y até a R-103. Atenção, é muito importante você lembrar que toda distância é perpendicular, porque eu quero a menor distância. Alguns alunos erraram essa questão porque botaram assim, ó, a distância. Não, ela tem que formar 90 graus com a R-103. Quando eu quero a distância de um ponto até um local, eu sempre, na realidade, quero a menor distância. Aqui é 90 graus. Eu agora vou colocar os dados lá da questão. De X para Y eu tenho 300 km. Só que ele disse que o ponto Z está a 160 km de X. Então, o que falta aqui é 140. E ele diz que isso aqui é 120, a distância de Z até P. Então, vamos começar a resolução da questão. O que nós temos que encontrar, gente, é essa distância aqui de cima, né? De Y para S, certo? É o que se pede. Mas, inicialmente, eu vou calcular esse Y. Você vai dizer, mas para que você vai calcular a distância de X para P? Lembra daquela questão da fonte luminosa que a gente teve que calcular o X lá, né? Pronto, é mais ou menos por aí. Então, pegando o triângulo PXE, observe que eu já tenho um cateto que é 160, o outro cateto que é 120, eu consigo achar a hipotenusa aqui, né? Vamos achar o y. Y ao quadrado é 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. 1 zero ao quadrado fica 2. 120 ao quadrado, 14.400. Somando aí, dá 40 mil. Tira a raiz. Raiz de 40 mil, um macete para você. Qual é a raiz de 4? 2. E a quantidade de zeros que sai dentro da raiz é sempre a metade da quantidade de zeros. Se tem 4 zeros, saem 2. Se fossem 3 zeros, não tinha raiz exata. Tá? Tem que ser par a quantidade de zeros. Então, 200 km é o y, mas não é isso que ele pede. Esse y aqui eu vou usar para descobrir YS. Vamos ver na sequência agora. Pronto, que é o x agora que a gente vai achar. Bom, para isso, vamos lá a história do alfa e beta. Quando você pega o triângulo XYS, vou chamar isso aqui de alfa. Como aqui é 90, lá vai ser beta, tá? Olhando para o triângulo XPZ, como aqui é alfa, aqui é 90, esse aqui tem que ser beta, para completar, né? Sempre que tem um alfa, o que falta é beta. Então, os triângulos XPZ, esse aqui, e os triângulos X, Y e S são semelhantes. Botando o triângulo X, colocando o triângulo XPZ em cima e o triângulo XYS embaixo, vamos lá. XPZ, o alfa dele está para 120. O alfa do triângulo XYS está para X, que é o que ele quer, porque ele quer a distância da cidade Y até a rodovia. Então, de novo, o alfa do triângulo XPZ está para 120 e o mesmo alfa do triângulo grande agora XYS é X. Vamos ver o beta agora do triângulo menor. O beta do triângulo menor está para 160. E o beta do triângulo maior, atenção, olhe bem direitinho, você não sabe. Olhando agora para o ângulo reto do triângulo XPZ, 200. Ah, você precisou calcular os 200. Você ia precisar agora, né? Pois é. E olhando agora o ângulo de 90 graus do triângulo maior XYS, 90 graus do triângulo maior é 140 mais 160, 300. Eu vou igualar o primeiro com o terceiro. Vamos fazer isso, Carlos. Cruzou, 200x é igual a 120 vezes 300. 200x é 36 mil. Então, 36 mil dividido por 200, a distância x é 180 quilômetros. Carimba que é top. É top
mesmo essa questão. Resposta, letra E. Gostou da questão? Vamos à próxima. Questão muito parecida com a anterior, né? A figura abaixo representa o logotipo que será estampado em 450 camisetas de uma Olimpíada de Matemática realizada entre os alunos do Colégio Alfa. Essa figura é formada por um círculo de centro O que está inscrito num triângulo isósceles, não é equilátero, cuidado. Então não pode usar aquelas fórmulas de 2/3 da altura, 1/3 da altura, tá bom? Cuja base mede 24 e a altura relativa a esse lado mede 16. Tá aí. Esse triângulo não é equilátero. Então, essa circunferência aqui, o raio dela não é 1/3 da altura. Estou me referindo à aula de pontos notáveis, aula anterior. Muito bem, Carlos. Está aí a circunferência dentro de um triângulo isósceles. Muito bem. O círculo será pintado com tinta cinza e sabe-se que é necessário exatamente um pote de tinta cinza para pintar 5.400 centímetros quadrados. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de potes necessários para pintar o círculo em todas as camisetas é. Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer. A distância do centro às beiras é raio. Então, quando você tem essa circunferência aqui, a distância do centro até o ponto de tangência aqui, o ponto que toca, é o raio. Assim como a distância de O até para baixo é raio também. Bom, se a altura é 16 e a distância do centro aqui para baixo é raio, já vimos muitas vezes nas aulas de triângulo retângulo que quando eu tenho o todo, que é 16, e tiro uma parte, que é R, ficou 16 menos R. Na oportunidade, eu disse assim, se você tem um bolo lá e tira uma fatia, o que é que sobra? Bolo menos a fatia, né? 16 menos R aqui em cima. É importante perceber que, como é um ponto de tangência, gente, esse ângulo aqui é 90 graus, tá certo? Muito bem, Carlos. Como é que danado eu vou achar o raio disso aí? Observe que eu não tenho y, né? Mas será que eu posso achar esse y? Olhe para o triângulo retângulo. A de amor, C de casa e R de rato. Então, como na questão anterior, como eu tenho o cateto aqui 16 e isso aqui 12, eu consigo achar y. Coincidentemente, são os mesmos valores da questão anterior, 16 e 12, né? Na questão anterior. Então, quando você faz, ó, 16 ao quadrado é 256, 12 ao quadrado é 144. Na realidade, lá era 160 e 120, mas segue a mesma ideia. Então, y ao quadrado é 400, raiz de 400, ó, 2 zeros sai 1, raiz de 4 é 2. Então, achei y. Mas esse y é o que ele pede? Não, mas é algo que eu preciso para poder achar o raio. Ah, Carlos, agora você vai para as semelhanças, né? Perfeito. Então vamos lá, gente? A velha história do alfa e beta. Olhando para o triângulo ACR, vou chamar isso aqui de alfa e isso aqui de beta. Muito bem, Carlos. Se aqui é 90, aqui é alfa e aqui é beta, pegue o triângulo menor agora, AOT. Se aqui é alfa, aqui sendo 90, quando é 90 tendo alfa, o outro é beta. Já aprendi esse macete. E agora fazendo a semelhança, porque eu tenho dois ângulos iguais nos triângulos AOT e nos triângulos ACR. Então vamos lá. Triângulo AOT. O alfa dele está para R. E no triângulo ARC, o alfa dele está para 12. Triângulo AOT, o beta dele está para... Não sei, ó. Não sei que medida é essa aqui, né? Mas o beta no triângulo ACR está para 16, essa altura aqui. Triângulo AOT, o 90 graus. AOT, o 90 graus, vai ser quanto? Diga aí para mim. Parabéns, 16 menos R. Ó. 90 graus no triângulo AOT é essa medida aqui que vale 16 menos R. E o triângulo de 90 graus para... Aliás, o ângulo de 90 graus para o triângulo ACR vai ser 20. Perfeito. Então, como isso aqui eu não conheço, eu vou igualar primeiro com o terceiro. Igualando, né? Cruzando. 20R é igual a 12 que multiplica distributiva 16 menos R. Então, 20R é igual a 12 vezes 16 é 192, 12 vezes R é 12R. Passa menos 12R para o primeiro membro, 32R é 192. Acabei de encontrar o raio da circunferência, 192 por 32, 6 metros. Mas não é isso que ele quer. Nós sabemos que a área de um círculo, eu preciso para pintar as camisetas, é πr ao quadrado, né? Π, ele manda considerar 3, ou você pode arredondar para 3. O raio é 6, 6 ao quadrado, 36 vezes 3, 108.
Então, a área de cada círculo é 108 centímetros quadrados. Mas quantas camisetas você quer usar nesse círculo? 450 camisetas com esse círculo. Então, a área total que você vai pintar é 450 vezes 108. Ou seja, você vai ter uma área total de pintura equivalente a 450 círculos nas 450 camisetas, onde cada círculo tem uma área de 108 centímetros quadrados. Ao multiplicar, dá 48.600 centímetros quadrados. Sendo cada pote 5.400 centímetros quadrados, o número de potes é uma regra de 3. Se um pote tem 5.400, quantos potes terão 48.600? Cruzou, n vezes 5.400 é 48.600. Passa dividindo, gente, 9 potes nessa belíssima questão, letra A. Escolas militares SpaceX. Na figura abaixo, a circunferência que tem raio 3 centímetros toca 3 lados do retângulo ABCD. Sabendo que a área desse retângulo é igual a 72 centímetros quadrados, qual é a medida do segmento EF? Então, veja bem, ele quer a medida do segmento EF. Então, para a gente resolver a questão, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é observar que do centro até as beiras é o raio. Então, esse aqui tem raio 3. E eu vou criar também o segmento aqui OM, 90 graus aqui. Olhando para o triângulo B de bola, C de casa, D de dado, como é 90 graus, eu vou chamar esse ângulo de alfa e esse aqui de beta, tá bom? E o grande detalhe vem agora, ó. Relembrando a nossa primeira aula, eu tenho duas paralelas aqui, onde está o raio e onde está o lado CD. Esse ângulo alfa é alterno interno com esse. Isso, Carlos. Então, esse ângulo alfa aqui, Carlos, é porque ele se alterna internamente com esse outro, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Como aqui é 90 graus, porque é um ponto em que a gente faz perpendicularmente, esse ângulo tem que ser beta. Perfeito. Então, de antemão, já estou vendo que os triângulos OFM e BCD são semelhantes, porque tem dois ângulos iguais, tá? Só que antes de fazer isso, vamos a alguns detalhes. Foi dito na questão que a área do retângulo, desculpa, é 72 centímetros quadrados. Então, como você já conhece a altura do retângulo, que é 6, a área do retângulo 172, eu posso calcular essa base CD aqui. Ela vai ser importante para a semelhança, né? Já estou vendo aqui que o ângulo beta está para ele. Então, eu vou dizer que y vezes 6 é 72. Isolando y então é 72 por 6, 12 centímetros. Já é uma informação que eu vou usar nesse triângulo aqui. Vá aguardando essas informações. Vamos agora calcular, gente, a medida BD. Eu vou fazer Pitágoras para ela, né? Esse triângulo BCD eu já vou ficar com os três lados conhecidos, porque eu tenho aqui 12 e tenho 6. Calcula a medida BD no triângulo BCD, Pitágoras. BD ao quadrado é igual a CD ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, BD ao quadrado é, quem é CD? 12, que eu acabei de encontrar. Quem é BC é a altura do retângulo 6. Então, fazendo a conta, 144 mais 36, 180. Galera, vamos racionalizar fatorar o 180. 180 por 2 é 90, por 2 é 45, por 3 é 15, por 3 é 5, por 5 é 1. Então, 180 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Vamos fazer aqui. Como é que sai de dentro, gente? 2 ao quadrado, 2 dividido 2 fica só 2. 2 dividido 2 fica só 3. Então, BD é 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Perfeito? Só para você relembrar a fatoração. Bom, então achei BD, informação importante para a semelhança, tá? E finalmente agora vamos fazer a semelhança entre os triângulos FOM, que eu já tinha dito no começo, e o triângulo DBC. Então, pegando o triângulo FOM em cima, que é o menorzinho, esse aqui, e o triângulo DBC embaixo. Triângulo FOM em cima, o alfa dele está para uma coisa que eu não sei quanto é, que é o OM. E o alfa do triângulo maior está para 6. O ângulo beta do triângulo FOM está para FM, que eu também não sei. E o ângulo beta do triângulo BCD está para 12. Perfeito. O ângulo reto do triângulo FOM está para 3, que é o raio. E o ângulo reto do triângulo maior, eu achei a hipotenusa, coloquei aqui, ó, BD 6 raiz de 5. Então, observe que eu vou pegar essa igualdade aqui. Por que eu não vou pegar para calcular o OM? Porque a questão pede EF. E se você observar, FM
é a metade de EF, né? Porque aqui é o centro. Ah, Carlos, você acha FM e depois multiplica por 2 é a resposta. Parabéns. Então, cruzando, 6 raiz de 5 FM é igual a 36. FM, então, é 36 dividido por 6 raiz de 5. Eu vou... 36 dividido por 6 é 6. Fica 6 dividido por raiz de 5. Racionalizando, na nossa aula de radiciação, multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. 6 raiz de 5 dividido. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5, né, gente? A raiz de uma coisa vezes a raiz da coisa dá coisa. Achei FM. O que ele pediu foi EF. EF é 2 vezes FM. Porque FM é a metade do caminho. Então, EF é 2 vezes 6 raiz de 5 sobre 5. EF, 12 raiz de 5 sobre 5. É a alternativa correta, letra D. Gostei, viu, Carlos? Vamos à questão 10. Universidade Estadual do Piauí. Questão de nível difícil. Essa questão ela poderia estar em áreas, mas eu preferi colocar aqui devido à ênfase maior em semelhança. Então, eu vou fazer bem devagarinho, que é uma questão que merece um pouco de cuidado. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado, com lado medindo 2 raiz de 5 unidades de comprimento. E E, F, G e H são os pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC, CD e DA. Muito bem. Tá aí a figurinha, né? Os pontos E de errado, F de faca, G de gato e H de homem são os pontos médios dos 4 lados do triângulo. A área da região colorida é muito importante observarmos alguns detalhes dessa questão. Então vamos começar. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e eu vou chamar esse aqui em cima de beta. Como o triângulo B de bola, H de homem, A de amor é um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho uma horizontal e uma vertical, o que é que acontece com esse ângulo beta aqui? Preste atenção nesse ângulo beta. Vem comigo. Ó. Esse ângulo beta, cara a cara com ele, dá 2 raiz de 5 e vizinho a ele, raiz de 5. Ok? Observe que esse ângulo também tem que ser beta. Por quê, Carlos? Porque cara a cara com ele também tem 2 raiz de 5 e o vizinho raiz de 5. Agora vamos observar o triângulo beta aqui, ó, do triângulo B de bola, E de errado, K de criptonita. Olha o triângulo, o ângulo beta aqui. Então, como aqui é alfa e aqui é beta, alfa mais beta é 90. Então, a gente conclui que o ângulo B de bola, K de criptonita, E de errado, é um ângulo de 90 graus. Agora, você já pode fazer a semelhança de triângulo entre os triângulos B de bola, K de criptonita, E de errado e B de bola, H de homem, A de amor. Vamos fazer comigo a semelhança agora? Inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu quero que você analise o triângulo BAH, tá certo? Tá analisando ele aí? Beleza. Como ele é semelhante ao triângulo BEK, eu vou fazer uma semelhança aí. Ó. Triângulo BHA, ele está em cima, é semelhante ao triângulo BEK que está embaixo. O alfa do triângulo BAH, alfa dele, está para a raiz de 5. O alfa do triângulo menor BEH está para x. O beta do triângulo BAH, que está em cima, cuidado, está para 2 raiz de 5. E o beta do triângulo menor está para y, certo? O 90 graus do triângulo maior não sei, e o 90 graus do triângulo menor é raiz de 5. Então, essa raiz de 5 está aqui embaixo, eu conheço que é raiz de 5, mas ele não vai ser usado, tá certo? Então, não precisa colocar nada aqui. Eu vou igualar só os dois primeiros aqui, tá bom? Igualando os dois primeiros, raiz de 5 vezes y é igual a 2 raiz de 5 vezes x. Cortando raiz de 5 com raiz de 5, eu descubro que y vale 2x. Então, olha que informação importante. O y vale 2x. Eu agora vou me concentrar no triângulo BEK. Se o y é 2x, observe que eu vou conseguir achar x. Ó. Lá vou eu. Pitágoras, raiz de 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais, dentro do parênteses, 2x ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5. X ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. Somando aqui, 5x ao quadrado é igual a 5. X ao quadrado, 5 sobre 5 dá 1. Então, x é 1. Se x é 1, y não é 2x? Então, y é 2. Então, achei x e y. Por que isso é importante, gente? Porque isso aí são exatamente os lados do triângulo retângulo BEK.
Tá bom? Então agora a questão está praticamente concluída. Eu só preciso fazê-los lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. 2 e 1 são base e altura. Por quê? Porque formam 90 graus. Quando no triângulo se forma 90 graus, o lado é base e o outro é altura. Tá bom? Então daqui eu vou chegar a essa conclusão. A área da região colorida será a diferença entre a área do quadrado, ABCD, e 8 triângulos retângulos de catetos 1 em 2, ou seja, base e altura. A área é o produto dos catetos, porque um é base e o outro é altura, dividido por 2. Fazendo então, gente, a área colorida é a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, menos 8 vezes, porque eu tenho 8 triângulos iguais a esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fiz aí L ao quadrado, menos 8 vezes base vezes altura sobre 2. Substituindo os valores, o lado do quadrado é 2 raiz de 5 ao quadrado, e a área do triângulo é produto dos catetos sobre 2, ou base vezes altura sobre 2. 2 ao quadrado é 4, raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso aqui vai dar o quê? 2 dividido por 2 é 1. Então, 4 vezes 5, 20, menos 8. 12 unidades de área. Está aí, letra B, questão difícil, porém, a gente vai trabalhar com todas as variações possíveis no nosso Enem. Então, vamos a uma questão do INSPE agora. Questão número 11, o que é que ela diz? Os dois triângulos da figura são iguais, ambos isósceles, com base e altura medindo 1. Beleza, olha aí, gente. Dois triângulos iguais. O triângulo da esquerda, esse aqui, foi dividido em 3 partes de áreas iguais. Atenção, isso é importantíssimo. 3 partes de áreas iguais. Por 2 retas paralelas à sua base. E o da direita foi dividido também em 3 partes de áreas iguais por 2 retas perpendiculares à sua base. A distância entre as 2 retas paralelas tracejadas no triângulo da esquerda é... Então vamos se preocupar, gente, apenas com o triângulo da esquerda. Esse aqui. O detalhe muito importante e decisivo para a questão. A área do triângulo MNS é igual à área desse trapézio, né? ONSR, que é igual à área desse outro trapézio aqui embaixo, PORS. Tudo é igual. Muito bem. Para a gente achar H1, eu vou fazer algo bem bacana. Você concorda que os triângulos MNS e os triângulos MPQ, eles são semelhantes? Sim, gente, ele tem os ângulos iguais. O ângulo de cima é o mesmo e os ângulos da base, por terem retas paralelas, têm ângulos correspondentes. Então, os triângulos MNS e M de Maria, P de pato e Q de queijo são semelhantes. Eu vou achar a razão de semelhança. Você vai me perguntar por quê? Porque a questão está envolvendo área, né, gente? Então, atenção. Vamos lá agora. Área. Lembrou o começo da aula. Então, gente, a área de MPQ, o triângulo maior, dividido pela área do triângulo MNS, dá K ao quadrado, onde K é a razão de semelhança. Porque quando eu for mexer com as alturas, eu preciso só de K. A área do triângulo MPQ, se você observar, é 3 áreas iguais. A mais A mais A, botei 3A. E a área do triângulo MNS é só A. Então, 3A sobre A igual a K ao quadrado. Então, K ao quadrado igual a 3, K igual a raiz de 3. A importância da gente achar a razão de semelhança é porque agora eu posso relacionar as alturas H1 e H2 com 1. Utilizando a mesma semelhança nos triângulos MNS e MPQ, envolvendo agora, gente, razão de semelhança K, e não K ao quadrado, porque agora eu estou mexendo com a altura. Então, olha, a altura do triângulo MNS é H1, e a altura do triângulo MPQ é 1. Então, dividindo a altura do MPQ, que é 1, pela altura do triângulo MNS, que é H1, eu tenho a razão de semelhança K. Lá no início da aula, lembra? Então, toda vida que você tem um lado dividido pelo outro, você encontra a razão de semelhança. Então, pegando o triângulo maior, que tem altura 1, com o triângulo menor MNS, que tem altura H1, eu achei K a razão de semelhança. Só que a razão de semelhança é a raiz de 3. Passa multiplicando, raiz de 3 H1 é 1, H1 é 1 sobre raiz de 3, racionalizando, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo,
H1 é raiz de 3 sobre 3. Achei a altura H1. Como é que a gente acharia H2? Eu vou fazer do mesmo jeito. Só que para achar H2, eu vou pegar os triângulos MNS com M de Maria, O de ovo e R de rato. Vou pegar só até R agora. E vou fazer a razão de semelhança do mesmo jeito. Área do triângulo MOR, desculpe, dividido pela área do triângulo MNS, dá razão de semelhança ao quadrado. A área do triângulo MOR, gente, é 2A, que é A mais A. E a área do triângulo MNS é só A. Então, 2A sobre A é K ao quadrado, a razão de semelhança. K ao quadrado é 2, K é a raiz de 2. Vou usar essa razão de semelhança agora para relacionar H2 com 1. Então, lá vou eu. Triângulos, novamente, MNS, triângulo MOR. Aqui é um O, tá? E lá vou eu. Você concorda que H2, que é a altura do triângulo MOR, dividido por H1, que é a altura do triângulo MNS, está para cá, razão de semelhança? Beleza. Então, aqui eu posso dizer que H2 é KH1. Mas quem é K? Você já sabe. Raiz de 2. E H1 eu já calculei, gente. Raiz de 3 sobre 3. Achando, então, H2, raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre 3. E agora, gente, eu tenho condições de achar o que ele pediu. Você lembra o que ele pediu? A distância entre as retas paralelas NS e OR. D vai ser H2 menos H1. Faz a diferença, H2 menos H1, raiz de 6 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Como 3 é o mesmo denominador, raiz de 6 menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Na lista de exercícios que está aí no vídeo aí embaixo, é feito a mesma coisa para o triângulo da direita, tá bom? Eu vou deixar como exercício. Tá legal? Enviando para você um abraço virtual. Ao longo de mais de 1 hora, eu garanto a você que todas as questões principais de semelhança de triângulos para qualquer concurso, elas foram mostradas a você. Confesso que o nível da aula ficou alto, mas é o compromisso que eu tenho com você desde o começo de você fazer acima de 36 questões no Enem ou em outros concursos que tenham o assunto de geometria plana, você também obter ótimos resultados. Nossa próxima aula já é a 6ª aula das 12 de geometria plana. Grande abraço.